Ora, senhores deputados, retomando os nossos trabalhos, temos agora uma audiência à Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que vem representada pelos Sr. José Nuno Santa Clara Gomes, Coronel, Sr. Coronel, Manuel Lopes Dias também é Coronel, e o Patuleia Mendes também é civil. O Sr. Coronel Manuel Lopes Dias e o Sr. Cândido Manuel Patuleia Mendes, que vêm aqui conversar connosco, apresentar a realidade do que são as pessoas deficientes das Forças Armadas e da guerra que houve em Portugal. A Assembleia da República e esta Comissão e a Comissão de Defesa, eu diria ao contrário, a Comissão de Defesa e esta Comissão têm tido sempre um diálogo profícuo e muito interessante convosco, e cá estamos de novo para voltar a conversar. Se calhar alguns dos temas já serão temas repetidos, mas é sempre bom insistir, não é? E para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Coronel José Nuno Santa Clara. Faz favor. Gomes. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da minha associação, a possibilidade de nos dar a vir aqui expor as nossas razões, sobretudo trocar conhecimentos, trocar opiniões, que é extremamente importante. Esta comissão, realmente, que trata de direitos e garantias, é um assunto que nos é muito caro. A Associação de Deficientes das Forças Armadas nasceu do pouco cuidado ou do desprezo mesmo a que foram votados os deficientes militares durante o tempo da guerra. Não vou, o Sr. Presidente tive o cuidado de nem disse nem colonial, nem ultramar, e eu vou pelo mesmo caminho. Ainda não se arranjou o nome oficial para esta guerra, mas para nós foi a nossa guerra. Foi a guerra que nos formou e deformou, e que, sobretudo, nos fez tomar consciência de várias coisas. A ADFA nasceu do sofrimento, nasceu dos corredores dos hospitais, nas evacuações das picadas dos helicópteros, das ambulâncias, e depois da falta de cuidado que foi tido connosco. Não é por acaso que a ADFA aparece 3 semanas depois do 25 de Abril, ela é formada no dia 14 de maio, no mês seguinte, portanto já era qualquer coisa que já existia em reuniões, nessa altura clandestinas até porque eram os militares ainda, a maior parte deles, mas tomada de consciência daquilo que é para nós importante. Também não é por acaso que alguns de nós também tomaram parte no 25 de Abril, e isso tem a ver com aquela necessidade que tivemos, sobretudo, de um conceito que para nós é extremamente importante, é a cidadania plena. Então o que nós fizemos foi obter a cidadania plena para os nossos camaradas, em termos de nivelar em direitos aquilo que tinha sido tirado pela força das circunstâncias. E a ADFA, nesse aspecto, foi pioneira, porque nós, na nossa luta, conseguimos algumas vitórias, que estão plasmadas no Decreto-Lei 4366, que, por sua vez, fui beber à fonte anterior, que era o Código de Inválidos que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Eu devo dizer aqui, o Código de Inválidos surgiu 10 anos depois da Primeira Guerra Mundial. Ele começou no tempo ainda da Primeira República e terminou já em plena ditadura militar. Ou seja, em 2 regimes diferentes, os direitos dos deficientes militares, dos inválidos, como eles chamavam, foram garantidos. 10 anos. Ora bem, o 25 de Abril já vai fazer agora 48 anos, já fez 48 anos, vai fazer 50 anos, e o contencioso ainda não está encerrado. Ou seja, no tempo da Primeira República e ainda da ditadura militar, foram Marcelos aos dois problemas. Portanto, é o grande apelo que faço aqui a esta casa, que nos merece todo o respeito, é esse. E o desafio que lançamos, porque não aproveitar os 50 anos do 25 de Abril, os 50 anos da fundação da Associação de Deficientes das Forças Armadas, para encerrar o nosso contencioso. Nós deixamos aqui aquilo que nós chamamos o nosso caderno reivindicativo,
que é um acumular de várias coisas, algumas que nós separamos em duas áreas. Umas são de mais práticas, que podem ser corrigidas sem sequer produção legislativa, só a nível governativo, de retificar as situações criadas nas instâncias diversas, processos mal averiguados, de cálculos mal feitos, enfim, de algumas lapsos que podem ser corrigidos. E outros que, evidentemente, isso terão que correr para esta Casa, porque são iniciativas legislativas que deverão correr para esta Casa. Só vos queria chamar a atenção de uma coisa. A nossa idade média está nos 76 anos, dos veteranos. É certo que a Associação de Oficiais das Forças Armadas tem a sua gênese nas guerras, mas não é formada só por antigos combatentes, porque vai buscar gente do antecedente e gente depois a posteriori, porque nós consideramos que o serviço da pátria, e eu costumo dizer que o primeiro deficiente das Forças Armadas foi o Dom Afonso Henriques, que ficou gravemente ferido às portas de Badajoz e continua a reinar e foi outro ao seu país. Nós queremos também fazer uma coisa, mesmo diluídos, continuamos e muitos de nós conseguiram, e acho que todos se esforçaram por isso, para ser outro ao seu país. É isso que nós queremos. Mas essa nossa preocupação de integração, de participação, serviu também de exemplo a outras associações que viram depois. Nós temos muito orgulho de ter pugnado por isso e servido de orientação a outros cidadãos. Como digo, alguns de nós são combatentes, a maior parte da gente está nos combatentes, mas nós que estamos aí. É uma área específica, a nossa, que é de deficiência causada do serviço militar, e o serviço militar, como sabe muito bem, tem especificidades próprias. Nós vemos agora o que está a passar com as forças destacadas, já temos problemas, tivemos em África, em várias frentes, temos agora problemas da Ucrânia, não sabe o que vai passar, e chamo a atenção desta Casa para não perder de vista o que é aqui muito importante é a especificidade militar, o que é cada diferente do serviço militar dos outros serviços. Isso, se a nós pode ser serviço aos militares, pode ser pedido até, digamos, o sacrifício supremo, para não entrar assim em grandes gralicoências, mas realmente, se isso pode até esse ponto, é preciso também, por outro lado, que seja salvaguardado o que se vai passar no caso das coisas correrem mal. As forças destacadas não são mercenários, são soldados, servem a pátria, no interesses nacionais, levados ao seu extremo, e, portanto, é preciso que, atrás disso, sejam resolvidos os problemas. E até outra razão que nos leva a fazer este apelo para irmos ao encontro dos tais, do encerramento do contencioso da nossa guerra, é exatamente para que isto sirva de exemplo aos vindouros. Eu lembro do Código de Inválidos, estava lá estabelecido que devia ser dado prioridade aos deficientes, aos inválidos da Primeira Guerra Mundial, até de arranjar empregos no Estado e em local visível para que servisse de exemplo, edificação e o reconhecimento no comum dos cidadãos. O que se fez depois disso, no nosso tempo, foi exatamente escondê-los, varrê-los para debaixo do tapete, ou, como dizia o professor José Gil, não inscrição daquela realidade. Portanto, no fundo, este apelo, nós estamos já com 76 anos, em média, não sabemos qual o sabemos também que a nossa esperança de vida dos deficientes militares, por que passamos, é mais curta que o comum dos cidadãos. Pronto, é uma fatalidade, temos de ver com isso. Temos as nossas futuras viúvas e algumas que já ficaram por caminho, também têm que ser cuidadas, porque foram pessoas que muitas vezes abdicaram-se de vida própria para cuidar de maridos deficientes, cegos, paraplégicos, etc. Abdicaram e depois agora, em fim de vida, para que lhes servia isso? No fundo, que estavam a fazer aquilo que o Estado devia ter feito e não fez. Mas muito à portuguesa, quer dizer, estava resolvido mal, mas estava, passou-se à frente. Portanto, vamos isso. Como cito mais uma vez, eu já tive a oportunidade de o fazer, o que escreveu o padre António Vieira no século XVII. Se servistes a pátria que vos foi ingrata, vós fizestes o que devias e a pátria o que costuma. E o desafio que vos faço é este. Vamos quebrar este maldito ciclo ou não? É o apelo que vos faço. Vamos quebrar este ciclo. Vamos ver se a pátria realmente, a pátria vos contempla, como está nos navios da Armada, a pátria roia, que a pátria vos contempla. Não é só olhar, não. É contemplar no outro sentido. Que sejam feitos, encerrado este processo. E, como disse, temos 76 anos em média, quer dizer, não vale a pena título póstumo, então o pessoal não agradecia que não fosse tratado dos problemas de título póstumo. Portanto, o tempo urge e, portanto, não alongava mais, mas deixava, portanto, aqui a oportunidade de nos fazer algumas questões, mas, no fundo, a filosofia essencial é esta. E, como digo, deixamos aqui depois
um conjunto de aquilo que nós chamamos o nosso caderno vingativo, que no fundo é um elencar de situações, enfim, de forma resumida, mas que, como digo, se dividem em duas coisas. Há coisas que se podem resolver em matéria de esclarecimento, às vezes uma questão de boa vontade, e outra parte é aquilo que realmente repousa muito nesta casa, que são as iniciativas que vão ter ser levadas a efeito e continuo a dizer, e faria o horizonte nos tais 2 anos, não é muito tempo, não, nos tais 2 anos que nos sobram. E não esqueçamos, agora temos aqui os desafios todos do rearmamento, do exercício da defesa, mas os carros de combate compram-se, os homens formam-se. Antigamente havia um senhor que ficou famoso durante o tempo da guerra, que estava muito aflito porque estragou-se a viatura tem que se comparar, o soldado mobiliza-se. É o contrário, O nosso, foi dito para a Ministra da Defesa muito bem, o que interessa são as pessoas, é o homem. E nós, exatamente, o nosso exemplo da nossa pessoa, que queremos servir de exemplo, queremos partilhar e queremos deixar para memórias futuras, é uma das coisas que também nos preocupa, nos tais 76 anos, o que é que irá acontecer? Não se passou nada, temos 2 coisas, um património material, não é só construído, é sobretudo documentos, relações, etc., que existe, e sobretudo o património imaterial da nossa luta que tem que ser partilhado e garantido para o futuro. Temos uma série de iniciativas em vista para isso, inclusive partilhando talvez com universidades, etc., no sentido desse património imaterial ser preservado, mas isso, para que a nossa passagem aqui, é a nossa pegada de dinossauros que somos, a nossa pegada para o futuro que nós gostaríamos que fiasse aqui alertar também esta casa para a necessidade da preservação da memória. Nós vimos que 2 gerações se passaram desde o fim da guerra. Felizmente, esta nova geração não sabe o que a guerra é, e de repente a guerra entra pelas televisões todos os dias, com todo o cortejo. E devo dizer, esta Assembleia, não há guerras limpas. A guerra, quando acontece, faz surgir os sentimentos mais nobres, o patriotismo, a honra, o desejo da glória até, se quiserem, a camaradagem, o sacrifício supremo, etc. Mas também atrás de si vêm os saqueadores, os violadores, enfim, os oportunistas, etc. É essa coisa que a gente tem que, essa noção que a gente tem que ter e, mais uma vez, sobretudo, é uma questão mais que materiais, mais que tudo isso, mais que questão, é questão de gente, de pessoas, de homens e mulheres que neste momento podem ser chamados e que têm que olhar para nós, aprender connosco e, sobretudo, a sociedade tem que aprender, não ter aquela tendência de deixar passar porque a guerra já acabou. Não se esqueçam que a guerra, quando acaba, não é quando toca o clarim ao alto fogo, no artifício. Para os feridos, para os mutilados, para os que têm stress pós-traumático a sério, a guerra nunca acaba. Acompanham-os à cova e às mulheres e às vezes também aos próprios filhos. Portanto, eu não me adiantava mais para não me alongar, como digo, e ficava à vossa disposição, ficámos aqui à vossa disposição para algumas questões que queiram levantar. Muito obrigado, Sr. Coronel Santa Clara Gomes, por esta sua introdução, que foi importante. Eu não falei na guerra colonial, não tenho problemas nenhuns em falar na guerra colonial ou na guerra do ultramar, mas quis que fosse o Sr. Coronel a falar nela. Até por razões pessoais, sabe? Eu próprio, com 5 anos de idade, cruzei-me com a guerra colonial. Foi há pouco tempo, mas cruzei-me com a guerra colonial no norte de Angola, em 1961, no início da guerra. Sabe como aquilo foi? Não é? Marcou-me, sim. Eu queria referir que, para além das relações que tem com a Defesa, com a Primeira Comissão, tem também tido contactos interessantes com a Comissão de Trabalho. Inclusive, na Comissão de Trabalho foi organizado um grupo de trabalho que funcionou até ao fim da legislatura. Sim, já estamos sempre prontos, porque nós, enfim, ao cabo, o que está previsto, de certa modo, quando apareceu o trabalho protegido, foi um bocado nesse aspecto. Eu devo dizer que tem sido o Exército, nesse aspecto, tem tido melhor comportamento, porque muita gente que estava com eu próprio, por exemplo, segundo a lei antiga, podia ser posto na borda do prato, e afinal foi-nos dado aqui a vários camaradas nossos para fazer a sua carreira,
Eu tenho, por exemplo, o caso típico, que é o nosso, por acaso não veio cá hoje, o Presidente do Conselho Fiscal, Rafael Muciano, optou por condenação ao serviço, segue bem amputado, fez as carreiras todas, fez o curso todo, fez os cursos curriculares e foi o primeiro classificado do curso. E com muito orgulho dele, ele disse, eu andei 30 e tal anos, todos os dias calçava botas e todos os dias estava formado a parada. Vou então dar a palavra aos senhores deputados para, enfim, dizerem o que entenderem. E começo pela Sra. Deputada Anabela Real, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a Associação de Deficientes das Forças Armadas, aqui representadas pelos senhores Presidentes da Direção Nacional, Coronel Nuno Santa Clara Gomes, o seu Secretário, Coronel Manuel Lopes Dias, e o seu Tesoureiro, Cândido Patuleia Mendes. Em Assembleia Geral Nacional Ordinária, realizada a 2 de abril de 2022, a Associação aprovou, por unanimidade, o novo caderno reivindicativo, que preconiza uma clarificação da legislação existente e pretendendo também prevenir as más práticas e as más interpretações, defendendo assim a necessidade de promulgar nova legislação e a extensão da legislação atual. A Associação foi recebida também a 5 de maio de 2022 em audiência com o Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional e a 13 de maio, pelo que sei também, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. É pacífico o reconhecimento da importância desta associação e a reabilitação e inclusão dos deficientes militares e penso que todos os grupos parlamentares defendem iniciativas legislativas que reponham a justiça àqueles que, no cumprimento do seu serviço militar, adquiriram deficiência de caráter permanente. A Associação é reconhecidamente uma organização inovadora e abrangente nos princípios e valores, como também se organizou e se abriu a sua ação a pessoas com deficiência em geral e à comunidade, apostando assim na inclusão, o que aqui louvamos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está atento ao vosso caderno reivindicativo e registra as vossas pretensões. É uma aposta do programa do Governo do Partido Socialista dignificar e apoiar os antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas, nomeadamente os que serviram na Guerra Colonial. Trata-se, pois, de um desígnio nacional e, desde logo, o Estatuto do Antigo Combatente e a implementação das várias medidas nele aprovadas por esta Assembleia da República são já um reconhecimento da sua extrema importância. A dimensão da perturbação psicológica crónica atinge não só o combatente como o seu núcleo familiar e podemos afirmar que se trata de um problema transversal a toda a sociedade portuguesa e com marcas muito profundas e danos sociais e económicos. Hoje há ainda uma outra dimensão de combatentes e deficientes das Forças Armadas, uma nova geração de combatentes, dos homens e mulheres que integraram ou integram ainda as nossas forças nacionais, destacadas em teatros de guerra como Kosovo, Afeganistão, Iraque ou Mali, e que estiveram ou estão altamente expostos a riscos físicos e psicológicos. Por muito que o Estado faça, nunca será suficiente a reparação moral e material aos deficientes militares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista prioriza esta discussão, que é necessária, e ficamos agora ainda mais esclarecidos depois da vossa clara exposição, a qual agradecemos. Pretendemos, pois, participar e contribuir para uma reflexão transversal, segura e consciente. E deixava aqui uma pequena questão que gostaria de ver esclarecida concretamente, e tendo em conta que o novo caderno reivindicativo da Associação dos Deficientes das Forças Armadas foi aprovado muito recentemente, a 2 de abril de 2022, quase em simultâneo com o início desta legislatura e a tomada de posse do novo Governo, pergunto se já apresentaram novas propostas ao Ministério ou ao Governo. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD decidiu repartir esta intervenção. Começo, naturalmente, por saudar a Associação nas pessoas do Sr. Presidente e dos seus representantes e dizer um bocadinho à lista do que disse o Sr. Presidente da Comissão, aliás, nesta fase inicial,
que trata-se de matérias, esta matéria da deficiência, especificamente da deficiência das Forças Armadas, que tem uma visão multissetorial também aqui no Parlamento, e de facto já por diversas vezes os ouvimos na qualidade, no meu caso, coordenadora do Grupo de Trabalho da Deficiência na anterior legislatura, que aliás retomará agora funções já nesta legislatura novamente, que foi precocemente interrompida pelas razões que sabemos. Mas é com grande preocupação e também com grande apreensão que vamos vendo aquele que tem sido o tratamento, quer em matéria de deficiência, quer de inclusão, dada por este governo, que não é mais que a réplica do anterior governo. Estamos a falar de uma continuidade. E em matérias que afetam especialmente, no caso, as Forças Armadas, mas também naquilo que é o tratamento da deficiência como um todo. Quer nos atrasos incompreensíveis para obter certificados multiusos, quer para todas aquelas que são as necessidades, inclusive das próteses, dos equipamentos que hoje os deficientes têm que esperar tempos que não têm, que não possuem, por força até daquelas que são as deficiências que estão acometidos, para além das injustiças que se têm cometido, e aí há uma meia-culpa, naturalmente, de todos nós, cada um, naturalmente, na medida das suas responsabilidades, que tem a ver com algumas reparações e uma atenção tardia àquele que foi o problema específico das Forças Armadas, nomeadamente dos stresses pós-traumáticos, dos traumas de guerra, daqueles que foi o tratamento psicológico da doença mental associada aos cenários de guerra e que tem que ser sempre visto com muito cuidado e muita delicadeza. Isso não só no caso da guerra do ultramar, que embora seja aquela que nos está mais na pele a todos nós, porque mais ou menos jovens, todos temos um familiar, um amigo muito próximo, que esteve no campo de batalha da guerra do ultramar, mas também nos atuais cenários de guerra que nós vamos tendo destacado as Forças Armadas. E a verdade, no momento em que vamos celebrar os 50 anos de 25 de Abril, é importante que comecemos a olhar para o pós-cenário de guerra, para a pós-atuação das Forças Armadas, para que seja feita esta justiça e não se cometam os erros que foram cometidos convosco e na guerra do ultramar, nomeadamente com o ignorar durante décadas daqueles que eram as marcas e os traumas profundos que vinham dos cenários de guerra e que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos ascendentes sofreram, ainda hoje sofrem na pele, muitas vezes por causa de intervenções muito tardias e, portanto, essa dignificação é-vos naturalmente devida e espero que essa reparação seja feita e também que, para além dos discursos, tenhamos a ação consonante com os discursos e não aquilo como aconteceu na semana passada, que foram as posições do Partido Socialista, que são aquelas que depois na prática contam. E eu agradeço já e passo ao coordenador da Defesa, obrigado, eu passo, o meu colega. Muito obrigado. Sr. Carlos Reis, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar naturalmente os senhores coronéis. Cumprimento muito especial para a ADFA, porque é realmente para nós um privilégio sempre que cá vêm, não só porque expõem essas reivindicações sobre as quais temos vindo a trabalhar, mas sobretudo porque nos dá a oportunidade, quanto mais não seja de consciência, de ir corrigindo décadas e décadas de não reconhecimento perante aquilo que deram à nossa pátria, ao nosso país, com aquela prontidão que é da condição militar, que é da vida, não é? E que saíram e que representam, no fundo, aqueles que saíram mutilados, menos aptos dessas guerras que travaram em nome do nosso povo e em nome do nosso país, justa ou injustamente. E, portanto, a minha primeira palavra é para vos parabenizar por essa resistência, por essa insistência também nesse caderno reivindicativo que conhecemos, que acompanhamos e sobre o qual também temos trabalhado. Ainda agora no último debate do Orçamento de Estado, tentamos não enxamear o debate na área da defesa com imensas propostas, fizemos apenas 3 propostas, uma sobre o passado, uma sobre o presente e outra que diz respeito ao futuro. A do passado, naturalmente, tem que ver, como sabe, com... aliás, é uma repetição daquilo que já tínhamos feito em 2021, a excepcionar de cativações, porque entendíamos que há cativações quando as próteses, ortóteses, as cadeiras de rodas não chegam a tempo. Entendemos que há aqui um garrote financeiro que não permite que esses dispositivos médicos cheguem e, portanto, insistimos nessa proposta. Depois, a presente tem a ver com a revisão da tabela remuneratória, que é algo que para nós é absolutamente fundamental para o futuro das Forças Armadas, e a que tem a ver com o futuro, a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea, que não tem um impacto, como sabe,
financeiro imediato, que terá passado 6 ou 7 anos, mas que também entendemos que é absolutamente fundamental para o futuro das Forças Armadas. E agradecer também a vossa presença neste contexto muito especial, de pós-pandemia, da atual endemia, onde as Forças Armadas foram fundamentais, mas também num contexto do regresso à Europa da guerra convencional, que acredito que para vocês, antigos combatentes, deficientes das Forças Armadas, tragam memórias não muito boas e algumas até que aqui referiu, e, portanto, esta oportunidade também, não só para falarmos do investimento na área da defesa, mas para falarmos desse reconhecimento que percebi. Eu tive o privilégio, na última legislatura, com muitos deputados de outros partidos, de iniciar esse trabalho de reconhecimento através da aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, que, como dissemos na altura, era apenas o início do trabalho, porque é um documento sempre incompleto, tão incompleto que até nem tem sido executado na sua plenitude e, portanto, que carece sempre de melhoramentos e de muitos consensos dentro do quadro parlamentar, mas a verdade, e temos que o dizer, é que o quadro parlamentar que hoje existe é um quadro parlamentar diferente daquele que existia há 2 anos atrás, quando conseguimos esse consenso, mas também quando conseguimos, quanto ao Partido Socialista, aprovar a tal excepcionalidade de cativações na questão dos dispositivos médicos, em que todos os partidos, tendo o Partido Socialista, votaram. E, portanto, este quadro parlamentar é um quadro parlamentar que, enfim, votado pelo povo, que nos diz que os avanços em qualquer área só acontecem se o Partido Socialista quiser. E isso viu-se em relação, pelo menos nesta área, ao último Orçamento de Estado, em que, na área da defesa, não só as 26 propostas apresentadas por todos os partidos foram chumbadas, mas como o documento sobre o qual trabalhámos era um documento que tinha menos verba do que aquela que verificamos no orçamento da legislatura que foi dissolvida, enfim. E, portanto, esperamos com alguma ansiedade, com alguma expectativa, aquilo que vai ser o orçamento para 2023, porque só uma correção deste orçamento em relação à área da defesa pode justificar, um investimento forte em 2023, pode justificar o facto de, no atual contexto que há pouco falei, não haver um investimento, não está plasmado no Orçamento de Estado para a área da defesa um investimento grande. Atentei na palavra desprezo, que há pouco disse, porque, e enquanto parlamentar, lamento por todos estes anos em que não conseguiram esse reconhecimento, porque, de facto, tantos anos significam desprezo, e associo-me à sua indignação, e dizer-lhe que, da parte do PST, tudo que pudermos fazer nesta área, vamos fazer. Temos várias iniciativas legislativas para colocar, muitas têm mais que ver até com os antigos combatentes, mas que, como sabe, depois do Estatuto, a inclusão dos deficientes no artigo 13 acabam por abarcar também a vossa condição, a questão dos cuidadores, que é absolutamente fundamental para vocês, porque, aliás, e que vai em linha até com aquilo que se tem feito noutras áreas no país em relação aos cuidadores, e que faz todo sentido que venha para cima da mesa, e, portanto, dizer-vos que nestas duas dimensões, na dimensão do reconhecimento que já iniciamos com o Estatuto do Antigo Combatente e na dimensão do apoio efetivo que é preciso dar e, portanto, que é mais legislativo e da melhoria da documentação que já existe, o PSD, além de estar atento aos 400 militares que saíram de África com 60% de incapacidade, estamos a olhar para a frente, e olhar para a frente significa, até por aquilo que já aqui foi dito, daqueles que serão em breve antigos combatentes, mas ao mesmo tempo daqueles cuidadores que prestam serviços de apoio aos deficientes das Forças Armadas, e termino recordando também as suas palavras que já tinha utilizado numa intervenção que tem a ver com o padre António Vieira, que me serve de inspiração para continuar a trabalhar nesta área. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, para o Partido Chega é uma honra receber estes representantes da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Sejam bem-vindos. Para o Chega, as Forças Armadas, os antigos combatentes, e dentro destes, muito especialmente os deficientes das Forças Armadas, são uma prioridade absoluta.
Tanto é assim que a nossa primeira ação legislativa foi precisamente o aumento em 300 euros mensais ao complemento especial da pensão atribuída aos antigos combatentes, independentemente do tempo de serviço prestado. Gostaria assim de colocar algumas questões para nos ajudar a perceber quais as vossas principais reivindicações e de que forma poderíamos nós contribuir para as tentar colmatar. A primeira pergunta que vos faço é quais são as principais dificuldades que enfrentam os deficientes das Forças Armadas na área de acesso à saúde. Como está a ser resposta aos antigos combatentes no que diz respeito ao stress de guerra ou stress traumático e quais as principais queixas? Quais são as reivindicações mais importantes para a Associação dos Deficientes das Forças Armadas que gostariam de ver atendidas e que decorrem da clarificação da legislação já existente, mas que resultam de más interpretações ou de más práticas? E, por fim, gostaria de vos perguntar como é que olham o facto da proposta do Chega ter sido chumbada na semana passada e que propunha o aumento de 300 euros mensais do complemento especial de pensão atribuído aos antigos combatentes, independentemente do serviço prestado. Como é que vocês olharam para esta proposta do Chega que foi claramente chumbada e, portanto, eram estas as perguntas que eu vos fazia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da direção da Associação de Deficientes das Forças Armadas, o Sr. Coronel José Nuno Gomes, o Coronel Manuel Dias e o Sr. Cândido Mendes. Não tendo muito a acrescentar, para além do que já foi aqui referido e questionado, queria dizer apenas que, ao contrário de outros partidos conscientes nesta Comissão, a Iniciativa Liberal é a primeira vez que terá a oportunidade para vos interpelar e para vos ouvir neste âmbito, mas registrar que somos da opinião que este é um tema que é de um cariz social e humano de valor e que é transversal. Por isso mesmo devemos ir além das opções político-partidárias e dos posicionamentos político-partidários. Naturalmente concordamos com a dignificação ao nível de direitos humanos, reconhecimento e reivindicações que vos devem ser dadas. Para a Iniciativa Liberal, os ex-combatentes precisam de uma resposta digna, responsável e duradoura, e este Parlamento tem que estar à altura de ultrapassar barreiras para podermos dignificar aqueles que lutaram pelo nosso país, especialmente aqueles que ficaram com marcas para toda a vida, que é isso que está aqui em causa hoje. Referi também que os antigos combatentes merecem todo o nosso respeito e gratidão. Teremos todo o gosto de ler o vosso caderno reivindicativo e coloco-me desde já à disposição para estabelecer um ponto de contacto entre a Iniciativa Liberal e a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Coronel Santa Clara Gomes e, na sua pessoa, cumprimentar os elementos e membros da direção que o acompanham. Agradecer os esclarecimentos também já aqui nos colocaram. Nós também já tivemos a oportunidade de apreciar o caderno reivindicativo que nos enviaram. De facto, entendemos que é um caderno reivindicativo justo, que está desta vez estruturado de uma forma sistematizada e que ajuda a compreender aquilo que são as prioridades que a Associação defende. Sr. Coronel, permita-me que eu seja muito claro e muito direto e objetivo naquilo que é esta audiência. O PCP reconhece e respeita muito aquilo que é o papel da Associação de Defesa dos Deficientes das Forças Armadas, mas nesta audiência aquilo que se está aqui a passar é, de facto, uma manifestação de compreensão, de solidariedade, até de muito reconhecimento, o que vem na sequência daquilo que é criado aos antigos combatentes, e nomeadamente aos deficientes das Forças Armadas, que é de muitas expectativas, mas que depois, quando se chega ao momento de se traduzir essas expectativas na prática, em alteração da vida dos deficientes e dos antigos combatentes, aí já não se traduz e já não vamos ao mesmo nível das expectativas criadas.
É preciso desde logo considerar o seguinte, e acho que esta ideia é uma ideia que é preciso também ser cultivada junto de quem acompanha a problemática e as dificuldades por que passam os deficientes das Forças Armadas, mas os deficientes em geral, que é o facto da deficiência não implicar e não ter que significar uma incapacidade. Mas ultrapassar a deficiência, que não se traduza numa incapacidade, ela só é conseguida se, de facto, se existirem por parte dos serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, aquilo que é o acompanhamento adequado, aquilo que é os apoios, as ajudas técnicas necessárias e que correspondam precisamente àquilo que são as necessidades individuais de cada um dos deficientes com que se confrontam. E, nesse sentido, nós não podemos deixar de referir que existem milhares de portugueses e famílias, e neste caso, em concreto, de deficientes das Forças Armadas, que carregam feridas de toda uma vida devido à sua condição e que muitas das vezes, por questões meramente de opções políticas, não são concretizadas os apoios necessários. É muito interessante assistir aqui ao PSD a querer transferir as culpas para o atual governo por facto de ter a maioria absoluta, mas esquece o simples facto, muitas das propostas que o PCP tem apresentado, não são, muitas das vezes, aprovadas por não serem acompanhadas e muitas das vezes, ainda quando o governo PS não tinha a maioria suficiente para aprovar, para rejeitar, bastava a abstenção do PSD para significar a não viabilização. E, portanto, aquilo que nós colocamos em cima da mesa é preciso esta frontalidade de dizer que precisamos de criar condições para que aquilo que o Sr. Coronel aqui nos transmitiu, a importância de criar condições para a cidadania plena, seja de facto feita e que se traduz até numa questão de dignidade. Quando o PCP coloca que, no caso do Estatuto do Antigo Combatente, que foram criadas expectativas e que a principal expectativa não foi correspondida, nomeadamente o que tem a ver com as questões financeiras, de ordem financeira, nomeadamente com as pensões mínimas de dignidade aos antigos combatentes, isto é uma matéria de importância muito relevante e que seria, de facto, necessário corresponder. De facto, o que nós assistimos é que os deficientes das Forças Armadas não deveriam estar a lutar pela sua sobrevivência. Deveriam estar a lutar pela sua integração plena, pela sua reintegração e reinserção social. E é estas condições que nós devemos colocar. Entendemos que há muitos direitos, têm muitos direitos, é evidente, têm muitos direitos que já foram conquistados, ainda assim vêm dificuldades a conseguir concretizá-los, mas também existem promessas não cumpridas que também têm direito. Que também têm direito a essas promessas que foram feitas, às expectativas que foram criadas e que sejam cumpridas, e têm direito a que seja acabado com este esquecimento que muitas das vezes têm sido deixados. E, nesse sentido, aquilo que quero deixar é também uma palavra de que o PCP tem um compromisso de avaliar e perceber até o que é que consegue concretizar pela sua iniciativa do caderno reivindicativo que nos apresentam, mas também quero deixar aqui um papel muito importante que a Associação representa, que é a informação e a desinformação e muitas das vezes a distorção que existe de informações até nos próprios serviços, sendo que a Associação tem este papel importante de tentar ajudar os seus associados e todos aqueles que a procuram. E, nesse sentido, mais uma vez, saudar a Associação e manifestar por parte do PCP o nosso maior reconhecimento. Muito obrigado. Obrigado. Deputada Joana Mortágua, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação de Deficientes das Forças Armadas. A grande parte das questões que eu teria para colocar já foram colocadas pelos outros grupos parlamentares, eu não vou repeti-las, até por uma questão de economia de tempo, para deixar também tempo para as respostas. Acompanhava as questões que foram colocadas sobre, do ponto de vista legislativo, dentro do vosso caderno reivindicativo, que perguntava que medidas é que consideram serem mais urgentes. É verdade que há uma aparente
aparente unanimidade no discurso sobre o respeito que é merecido e a dignidade e a ação de reconhecimento de dignidade que é devida aos antigos combatentes e aos suficientes das Forças Armadas. Nós ainda há pouco tempo discutimos na Assembleia, em plenário, algumas propostas, entre as quais do Bloco de Esquerda, sobre os antigos combatentes e os complementos de pensão dos antigos combatentes. Há também ainda muitas questões do estatuto dos antigos combatentes por executar, por implementar. Foi esse o debate que nós também procurámos lançar, para demonstrar que não podem ser apenas palavras o respeito pelos antigos combatentes e, sobretudo, a ideia da reparação dos antigos combatentes de uma guerra injusta, que foi a guerra contra a autodeterminação dos povos que estavam subjugados à política colonial do fascismo. Esse respeito tem que ser traduzido em mais ação e não apenas palavras. Há depois um conjunto de outras matérias que são colocadas pela vossa associação e que são transversais aos direitos das pessoas com deficiência, nomeadamente, e já foram aqui referidos, os vários atrasos que têm havido nos atestados e nas juntas médicas que podem passar e que têm a competência de passar esses atestados, os várias dificuldades nas várias comparticipações dos dispositivos médicos, nas próteses, e também, parece-nos a nós, liga-se aqui outra questão que também referiram e que eu acho que era importante referir, porque as vossas questões, e quando levantou a questão das famílias que muitas vezes se transformaram em cuidadoras dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas, quando essa responsabilidade caberia ao Estado, parece-me que se intercruza também aqui a questão dos cuidadores informais e de uma lei que também já deveria ter sido implementada, executada, e que o Governo do Partido Socialista teima em não executar, deixando, aliás, valores orçamentados por executar e que vai atrasando a sua implementação. E, portanto, não é apenas um âmbito, são muitos âmbitos que aqui se cruzam, muitas políticas públicas, no ponto de vista parlamentar, algumas comissões também, e que nós continuaremos a acompanhar, temos feito até hoje, e, portanto, continuaremos a dar o nosso apoio e o nosso voto a todas as propostas que dignifiquem a vida, que melhorem as condições de vida dos antigos combatentes e dos suficientes das Forças Armadas e de todas as pessoas com deficiência. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Coronel de Santa Clara Gomes, faz favor, para terminar esta nossa conversa. Ora bem, as perguntas foram feitas, de certo modo, vão bater aquilo que já estão na cadeia negativa, não é? Em relação a iniciativas legislativas, obviamente as iniciativas não são nossas, são do Governo, mas nós do passado, e continuamos a fazer, temos sempre procurado uma ligação estreita com os governos no sentido de melhorar as condições, a produção legislativa. Já tivemos um encontro, como disse, referi bem, com o Secretário de Estado, que é a Sra. Ministra, ontem, o Sr. Ministro veio até ontem, e ela mostrou uma abertura muito grande nesse sentido, porque nós julgamos que o essencial é haver um diálogo, que em tempos houve mais aprofundado, que era nomeadamente através do Conselho Consultivo que havia para os suficientes das Forças Armadas, que neste momento está inativado. Nós propomos realmente um grupo de trabalho que possa atuar nesse sentido, aceitando sugestões e dialogando no sentido de encontrar as soluções mais justas, mais completas para os nossos problemas. Essa é uma delas. Foi referido aqui também a questão da saúde. A questão da saúde é importante para nós, primeiro, porque já temos, não é? Enfim, tudo aquilo que fomos vítimas de acidentes e doenças, de amputações ou diminuições, tudo aquilo que nós temos. E isso tudo tem uma carga, né? Se formos a ver, aquilo que está estabelecido é que o Estado funciona, como sabe, aliás, um sistema de autosseguro, digamos assim. Portanto, o Estado é responsável. Neste caso, não diria que é só uma questão cívica, é que, sobretudo, uma questão ética. Voltamos outra vez à questão da responsabilidade militar. Não são acidentes de mero trabalho, são coisas muito mais complexas, porque pressupõe-se sempre na produção do armamento uma intenção maléfica, uma intenção má. Não é o explosivo de uma pedreira, é o explosivo dentro da granada para causar o maior dano possível, não é?
e com intenção da parte contrária de provocar esses danos. É aí que está uma das partes da especialidade militar. E, como digo, nós temos de todas estas sequelas, na altura tínhamos 20 anos, uma dinâmica completamente diferente, encarámos, não tínhamos apoio psicológico nessa altura, o apoio psicológico era feito entre nós, nos corredores do hospital, e era um sistema duro, devo dizer, um sistema duro, tratava-se mal quem se ia abaixo, não é? Era terrível. Se fosse a contar histórias, estávamos incomodados, mas pronto, era assim que a gente dava a volta por cima. E demos. Mas os anos passam e aquelas mazelas vão-se agravando, a gente não melhora com a idade, quer dizer, aquilo que era 10%, 30%, 40%, hoje vão a situações muito mais graves. E depois para onde é que a gente se corre, porque as cuidadoras também, tem o caso que referi ao meu camarada, a mulher dele que ajudou a fazer o curso, que ajudava a calçar as botas, que isso tudo morreu antes dele. Bom, e a gente também, eu estou aqui a falar da árvore, mas quando chegamos da floresta, digo eu, mas às vezes quando chegamos à árvore, por uma, ficamos sem resposta. E é extremamente duro para nós olhar para o problema individual e não saber como é que vamos resolver, porque estão coisas para trás para resolver. Ora bem, a saúde para nós é extremamente importante. Porque, inclusive, também, no nosso grande apoio, que era o Serviço de Saúde Militar, está vindo a encolher com o fecho primeiro concentrar os hospitais todos num, depois o do Porto começou a encolher, o de Coimbra passou a centro de saúde, etc. Quer dizer, é esse sistema que para nós, e não só para nós todos, devo dizer, para a família militar toda em geral e para a população civil, é um sistema que deve ser invertido. No caso concreto de Coimbra, por exemplo, temos ali uma série de instalações hospitalares boas, que fazem falta, que podem apoiar a população civil, as forças de segurança, tudo. E nós estamos a trabalhar em compartimentos de tanques com uma forma de ricos. Nós não somos ricos. Os alemães, os belgas, os franceses põem os serviços de saúde militar à disposição da população porque precisam deles em caso de emergência e se não tiverem a funcionar como deve ser desde o tempo de paz, não vão funcionar bem em tempo de guerra. E nós temos agora as ameaças que temos e, portanto, é bom repensar isso. Depois, uma coisa é aquilo que está escrito e outra coisa é muitas vezes o que é cumprido. Porque nós, os cientistas das Forças Armadas e aqueles que estão em serviço, têm o direito ao apoio. Agora, como é que funciona esse apoio? É isso que muitas vezes está a trabalhar de maneira deficiente. Foi a que referiu os atrasos que houve no fornecimento das próteses e chamados meios auxiliares. Né? Aconteceu, uns pela pandemia, outros pela reorganização do serviço, quando foi criado o laboratório militar, e em boa hora, continua digamos, na mesma senda. O que é certo é que houve ali uma transposição de um serviço para o outro e houve um compasso de espera. Não vou entrar em pormenores, que alguns até serão um bocado cómicos, mas a verdade é que o serviço esteve parado. E então, temos que ter a consciência que ficar só a prótese não é a mesma coisa que faltar uma escova de dentes. Não se desloca, por exemplo, está diminuído. E depois que tudo isto leva aqueles processos administrativos que são, enfim, são coisas caras, não sei se têm a noção, mas uma prótese do aperto hoje já não é como antigamente um bocado de pau com uma borracha na ponta, não é? É uma coisa eletrónica que pode custar 30 a 40 mil euros. Portanto, tem que haver controle dessa despesa. E nós já propusemos várias medidas, visando, inclusivamente, diminuição dessa despesa que o governo fez, mas isto às vezes choca-se com a contabilidade pública, que são as normas, e certos aproveitamentos que os efeitos não são feitos. Mas, explicando, houve atrasos. Nós estamos em ligação hoje em dia com o laboratório militar, já conseguimos reduzir alguns efeitos, mas ainda há umas coisas perras em concursos, depois são volumes grandes, sem que ser concursos públicos, internacionais, para fornecimento de medicamentos, e tem havido atrasos. Nós estamos a lutar com isso, mas fazemos apelo, aqui, sim, que em última análise, que esta Casa se manifeste no sentido que esses atropelos, essas demoras, são perfeitamente imorais. Terceira questão, quer dizer, onde é que os apoios são feitos? Quer dizer, nós temos uma legislação que nos dá, o que é lógico que assim seja, o ressarcimento de todas as despesas que estejam relacionadas com as nossas ciências.
Mas depois começou-se a fazer uma passagem das entidades gestoras desse apoio para, concretamente, o IACHA, e começou-se a confundir o IACHA, duas coisas. Primeiro, o ADM com o IACHA são duas diferentes. E depois o ADM e IACHA apoiar os centros militares, que é outra. Ora, nós não estamos sujeitos a tabelas. Ninguém vai dizer que a minha doença, que tem que ser inteiramente ressarcida, está sujeita a variações de comparticipação. Não, é 100%. Isto tem que ser controlado, obviamente, mas não pode começar com perturbações de ordem administrativa. Esse deve ser o grande problema que tem havido connosco. Respondendo a várias perguntas que são feitas nesta área, são complicações administrativas que têm-se ultrapassar. Só as tais mais práticas que estão referidas no nosso calendário indicativo. Há certas coisas que não justificam, não é? Porque para nós, realmente, e depois, outra coisa, nós estamos a falar de Lisboa-Porto, falei dos hospitais Porto, talvez Coimbra, mas nós só estaremos bem quando quem estiver em Torém, em Barrancos ou na Ilha do Corvo, tem as mesmas oportunidades que quem estiver em Lisboa. Senão falhamos a nossa missão. E isso mete a regionalização, mete muito mais coisas, mas isto tem que funcionar dando a cidadania plena onde quer que esteja o cidadão. Eu devo dizer, por exemplo, que o Laboratório Militar tem feito um esforço para pôr, digamos, os apoios o mais descentralizados possível. Mesmo sendo, sei lá, o procedimento de uma produção aditiva, por exemplo. Eles procuram casas que sejam na vizinhança. Porque, na verdade, vamos pensar, por uma prótese não é calçar um par de sapatos, tem que fazer lá, tem que fazer adaptação, etc, etc. São processos caros, são processos morosos. Se quem está em Lisboa é fácil, quem está na Ilha do Corvo, como disse há pouco, é um bocado complicado. Portanto, há uma série de coisas que têm que ser feitas e que nós temos que ter atenção. Foi referido também aqui a parte de remuneração. Obviamente, quer dizer, há sempre uma certa expectativa que ninguém fica contente de que lhe seja associada. Nem vale a pena perguntar a opinião, porque essa opinião é óbvia, não é? Agora, falou-se muitas vezes de ex-combatentes. Sim, senhores, nós também somos ex-combatentes, mas não é só isso. São coisas que não devem ser confundidas. Porque uma coisa é o ex-combatente que, enfim, fez o seu serviço normal e que merece ser recompensado, e outra coisa é que ele tem que ser apoiado no dia-a-dia, que é o grande problema dos deficientes militares. Tem que ser apoiado no dia-a-dia. Não basta ter o transporte gratuito ou a entrada nos museus. Não, é o apoio, é tal da restituição da cidadania plena, que é por isso que nós lutamos. Foi referido também além da parte do cimento, ajudei. A questão de prioridades. Bom, também foi referir a prioridade. Isso para nós é um problema um bocado complicado, porque é difícil traçar prioridades, porque, enfim, somos uma organização não governamental, vivemos dos nossos associados e não podemos deixar o associado a sensação que o SEG é mais importante como tal ou vice-versa. Portanto, quando falamos de prioridades, às vezes é mais de oportunidades do que propriamente de prioridades. Nós podemos aceitar que, dentro da satisfação das nossas reivindicações, seja mais oportuno tratar esta ou aquela, mas todas elas, para nós, revertem ao mesmo grau digamos, de prioridade. Evidentemente, naquele mesmo espírito que tem feito com todos os governos, esperemos que vamos fazer com este também, que é dialogar com o governo no sentido de aproveitar esta oportunidade que se possa abrir, mas sem perder de vista. Há um lema que naquela casa é que se usava lá embaixo em África, que é ninguém fica para trás. Evacuado, morto ou ferido, ninguém fica para trás. E nosso lema continua a ser o mesmo, que herdamos das picadas e das matas. Ninguém fica para trás. E, portanto, não vamos abdicar nenhuma das partes do caderno reivindicativo. Pode ser mais oportuno ou menos oportuno. Eu acho, em princípio, achamos nós, que as mais fáceis são aquelas equivalentes às mais práticas. Por exemplo, mais práticas, ainda há pouco referi essa, portanto, as verbas que estão cativas, e muito bem, para os centros militares,
porque derivam daquela obrigação cívica e ética, e eu sublinho ética, da parte do Estado, sejam desviados para outras funções, porque, enfim, é um problema qualquer de tesouraria. Quer dizer, isso não é admissível. Isso é uma má prática. Estar aqui, sei lá, o laboratório está parado 3 meses porque não tinha número de contribuinte. Isso é verdade. Pronto, são más práticas, são coisas que a gente pode resolver facilmente. Não é preciso ir à Assembleia da República, não é? Mas são essas, às vezes a gente encalha em certos, por exemplo, o outro caso típico, o homem tem uma prótese, não é? Mora no primeiro andar, precisa de um elevador. Sim, senhor, prescreve-se o elevador. E depois diz assim, mas quem é que faz, digamos assim, as obras de construção civil para aqui? Está uma discussão académica neste momento entre vários departamentos, porque o laboratório diz, sim, nós não fazemos obras de construção civil, não é? Nós pomos o elevador à porta, mas alguém que tem que instalar, quer dizer. É certo que nós, neste momento, podemos recorrer talvez ao PDM, que é o Programa do Apoio aos Serviços Militares, mas eles são mais um intermediário, mais do que outra coisa. Aliás, o que acontece também, neste momento está a acontecer também com os casos do stress pós-traumático. O sistema está a funcionar, nós também temos integrados na rede. Em Lisboa e no Porto temos as nossas psiquiatras e psicólogas do apoio, como sabe. Madeira e Funchal. Madeira e Açores. Portanto, estamos colaborando, digamos assim. Não nos vamos substituir ao Estado, mas colaboramos com o Estado. Mais uma vez, chamamos esse aspecto, nós não nos substituímos. Aliás, eu digo sempre que o que nós, quando recebemos um subsídio do Ministério da Defesa, é por serviço prestado, não é fundo perdido. Não? Nós prestamos serviço ao Estado. Aqueles apoios que estavam previstos na lei que o Estado não tem feito, nós fazemos. E se calhar estamos a ser muito mal pagos. Isto é um recado para o Sr. Ministro das Finanças. Não é? Se calhar estamos a ser muito mal pagos por um serviço que está a ser prestado. Se fosse aquilo a preços de mercados, era muito maior. Por exemplo, o nosso serviço jurídico, se fosse a preços de mercados, e nós apoiamos o nosso pessoal, porque, aliás, o nosso inimigo, como sabem, é sempre o Estado ou a Caixa Geral de Aposentações. Não temos disputas com mais ninguém. E pronto, e lá vamos ganhar os nossos processos, temos o nosso prestígio. Isso é preço de mercado, quanto é que custa? Alguns tentaram ir lá fora e pagaram 10, 20 vezes mais. Porque são esses serviços que nós prestamos, que isso é extremamente importante. Em relação ao stress pós-traumático, as coisas têm-se vindo a desenvolver com esses apoios. Onde tem aparecido, às vezes, demoras, é na parte processual, dentro dos ramos das Forças Armadas, às vezes demoras, e depois nas homologações dentro do Ministério da Defesa. A coisa complica-se quando passa para a Caixa Nacional de Apresentações, porque imaginem os senhores que eu vou à junta médica, dá-me 25% de incapacidade. É para lá chegar, passei as clínicas todas. Fui uma junta de 3 ilustres médicos, chefes de clínica e oficiais superiores. Atribuem-me 25%. Vou à Caixa, aparecem-me 3 médicos que não conheço de parte nenhuma e disse, isso é muito, dá-lhe 10% e já estás muito bem. Já pus essa questão até à ordem dos médicos e veio a resposta que, não vou ter aqui a referir, mas, ou se calhar devia referir, que o que falta aqui é realmente a carreira desses médicos para lhe garantir a independência, porque não tem, são funcionários da Caixa. Bem feitos, portanto, se não cumprir as tabelas, se calhar já não é renovado o contrato. E outra coisa que eu estava aqui é essa necessidade. Não é exclusivo dos centros militares, é para muita gente. É para muita gente. Não sei se passou-me alguma coisa. Está tudo respondido, Sr. Coronel. Bem. Sr. Coronel, muito obrigado por esta vossa vinda aqui. Dizer que nós continuamos aqui, ou ouvi-lo, como apetece dizer, insista, mas quer dizer, eu serei a última pessoa a dizer-lhes isso, uma vez que não tenha feito outra coisa nos últimos anos, não é? Se não insistir. Esperemos que essa ideia da comemoração do 25 de Abril, com uma pacificação, com os problemas que restam da guerra colonial, sejam resolvidos, e essa ideia é uma ideia muito interessante. Muito obrigado e disponham sempre de nós. Obrigado. Nós agora vamos tirar fotocópias e vamos enviar e digitalizar e enviar aos senhores deputados esta documentação. Muito obrigado mais uma vez pela vossa vida. Obrigado a todos. Obrigado.